Galera, chegou o fatídico dia, o dia que eu adoraria que nunca chegasse. O momento de falar de uma das HQs mais nojentas da história do Homem-Aranha, Pecados Pretéritos. Ai, cara, nossa Deus, essa semana do horror tá sendo traumática pra mim. Eu tô me sentindo revisitando os meus piores e mais terríveis pesadelos, então eu peço que pelo menos você deixe o seu like, o seu hype, se inscreva nesse canal. Aqui a gente tem vídeo 3 vezes por semana. E vem sofrer junto comigo, porque essa história, se vai me machucar, vai machucar você também. Cara, essa história é uma putaria tremenda, extremamente irritante, desrespeitosa com todos os personagens possíveis do núcleo do Homem-Aranha. De verdade, parece que é um universo paralelo onde todo mundo é um miserável desgraçado. Esse quadrinho vai começar com o Homem-Aranha recebendo uma cartinha meio suspeita que tá sendo endereçada pela Gwen, foi escrita pela Gwen, sendo que a Gwen morreu já tem um bom tempo, o Peter tá com a Mary Jane e tal, mas ele do nada recebeu uma carta de um defunto. E essa carta é toda meio confusa, meio picotada, parece que a Gwen escreveu uma carta querendo contar alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela não conta nada nessa carta. É uma carta meio, olha, eu vou te contar um negócio, mas é segredo, ó, é bem triste, mas tipo, não conta pra ninguém. No final, tipo, não contou porra nenhuma. Parece aquela brincadeira que a pessoa chega no seu ouvido e fala, vou te contar um segredo, e ela faz... E o Peter entra em choque, né? O bagulho é esquisito pra caramba. Se imagina no lugar do Peter, a sua namorada morta do nada te manda uma mensagem. Pô, cara, isso é esquisito demais. E essa carta mexe tanto com a cabeça do Peter, mas tanto, que ele chega a ir visitar o túmulo da Gwen só pra ter certeza, né? Conversar ali com ela, orar um pouquinho, ver se não rolou um Marvel Zombies de merda ali do nada. Até que o sentido aranha soa e eu tenho que dizer, eu gosto muito de quando o sentido aranha soa com o Peter, ele fica com metade do rostinho do Homem-Aranha, eu gosto bastante. Mas vamos voltar a falar mal disso aqui. Ele começa a ser atacado por duas pessoas de preto, um que tem uma silhueta completamente masculina e o outro feminina, o que teoricamente não significa nada, né? Porque até Mary Jane com Venom tem silhueta masculina, então o bagulho já virou bagunça. E eles são muito fortes, muito rápidos, inteligentes no combate, parecem realmente treinados, é tipo uns agentes da SHIELD com super força. E eles chegam descendo a porrada no Peter, o Peter apanha e tal, eles vão embora. E o Peter fica em choque porque ele tá sendo atacado por uma dupla de pessoas que aparentemente sabe quem é ele, sabe que ele é Homem-Aranha e sabe que ele tem alguma ligação com a morte da Gwen. E o Peter tá lá com a sua mente completamente perturbada, ele tá completamente confuso e tal, porque querendo ou não, ele amou muito a Gwen, foi a primeira namorada mais séria que ele teve outras ficadinhas, mas nada comparado a Gwen até aquele momento. A morte dela foi muito pesada e muito marcante pra ele, ele se culpa muito pelo que aconteceu com ela, então essa situação traz pra ele traumas à tona com toda a força. Porém, aqui a Mary Jane tenta acompanhar ele, dar apoio pra ele. Ela tá preocupada, mas ao mesmo tempo ela quer demonstrar o máximo de apoio. Então isso é realmente legal, né? Uma namorada realmente valorosa e que respeita os sentimentos do namorado, mesmo que envolva a morte de uma ex-namorada. E a Mary Jane nota que em tese era pra ter alguma coisa meio que escrita, meio que gravada de forma meio indireta na parte de trás da carta. E o Peter, trajado como Homem-Aranha, leva pra um investigador que ele tinha uma certa afinidade pra ver se ele consegue descobrir alguma coisa sobre essa carta. E ele inclusive tá tão desesperado que ele dá uma leve ameaçada na família do cara. Isso é meio... E a maravilhosa duplinha dinâmica se aproveita do psicológico abalado do Peter pra descer a porrada nele o máximo de vezes possível e passa a perna nele também. Porque eles falam que eles sequestraram a tia May, que se o Peter não for atrás ela vai morrer. E quando o Peter chega, é um bonecão de pano com uma bomba. E através das descobertas, poucas que fossem, que vieram daquele restinho mortal da carta, o Peter acaba descobrindo que a Gwen teve filhos e juntando A mais B, a gente começa a suspeitar que os gêmeozinhos esquisitos possam ser filhos da Gwen e do Peter. Bom, isso seria uma opção se o Peter não dissesse pra gente que ele nunca se deitou com a Gwen e não tivesse uma cena completamente triste e dramática do Peter chorando e sofrendo muito quanto a isso. É sério, esse quadrinho é muito triste ver o Peter chorando, caralho, cara. Seria bem menos pior se fossem filhos perdidos do Peter com a Gwen, mas não, a gente vai descobrir um pouquinho mais pra frente de quem que são esses garotos. E o Peter sofre, chora, ele acaba que nem mesmo dorme durante aquela noite. E o Peter acaba lutando mais algumas vezes com aquela duplinha e em um momento o Peter acaba tirando a máscara da que tinha silhueta feminina. E ela é a cara da Gwen, ela tá usando até a tiarinha do mesmo jeito que a Gwen usava. E o Peter entra em choque, apanha e se ferra porque
psicológico do Homem de Ferro, né? E o Peter passa esse quadrinho inteiro relembrando e tendo flashbacks da morte da Gwen, de momentos tristes que ele teve com ela, e também da última conversa que ele teve, última conversa mais ou menos, né, que ele teve com a Gwen, que ela veio com uns papos meio sus, tipo, você me amaria mesmo se eu te contasse alguma coisa muito estranha, alguma coisa muito pesada? E o Peter, claro que eu amaria, mesmo se fosse algo muito absurdo, claro que eu amaria. Aqueles papos que quem namora sabe como é, que a namorada sempre vem com algo meio tipo, e se eu fosse um ornitorrinco, você ainda me amaria? E no flashback o Peter leva numa boa e segue a sua vida. Só que aí o Peter acaba voltando pra casa e ele tem uma revelação meio bombástica, meio merda, e a partir daqui eu tiro todos os elogios que eu fiz pra Mary Jane nessa HQ. O Peter entra, a Mary Jane olha pra cara dele e fala, olha Peter, eu sei quem é o pai dos moleque, eu sei quem comeu a Gwen. Cara, que porra é essa? Mary Jane, você não era uma boa amiga, uma boa namorada? Que caralhos é isso? Que tipo de segredo é esse? Isso é como se fosse um super retcon que chuta o nosso saco como fã do Homem-Aranha, porque após a morte da Gwen, a Mary Jane se aproxima muito mais do Peter, não só pra dar uns pega nele, mas como uma amiga de verdade, como alguém que quer apoiar, que quer consolar. Como que você esconde um segredo absurdo desse, sua filha de uma puta? E o Peter fica meio incrédulo, acha aquilo meio zoado, né? E vamos concordar, não é meio zoado, Peter, é zoado pra caralho essa porra, mal escrito pra cacete. Porque nem com a menina morta, a Mary Jane consegue chegar e falar, olha Peter, eu escondi um segredo junto com a Gwen, eu peço 1000 perdões, a Gwen te traiu com o seu maior inimigo, tá bom? E teve filhos. Isso seria menos mal do que ela ter que contar agora. E ela conta que ela descobriu isso num momento de choque, em que o povo tava tentando decidir se ia levar o Harry pro hospital ou não, porque ele tava tendo mais uma das suas múltiplas overdoses, só que o Norman não permite porque vai pegar mal pra ele. E a Gwen sai pra brigar com ele e todo mundo pensa que ela saiu pra brigar por conta do Harry, né? Ele não tá sendo um bom pai com o Harry. Só que a Mary Jane vai atrás pra querer acompanhar a Gwen e ela acaba escutando que na verdade não era isso que a Gwen tava indo fazer. A Gwen tava indo fazer um mentira. A Gwen tava na verdade dizendo que ela nunca que deixaria a guarda dos filhos dela com o Norman porque ele é um pai de merda, filha da puta. E o Norman diz que ele não vai ser um pai de merda, filha da puta, porque o Harry já é um bosta, filha da puta, e os filhos dele agora vão ser bons. Independente da HQ, o Norman é uma pessoa completamente desprezível. E a Gwen gritando diz que vai contar pro Peter, o Peter vai entender e vai apoiar ela e vai perdoar e tudo mais, e ela sai daquela sala, o Norman tá puto da vida, e ela acaba trombando com a Mary Jane, elas se abraçam, se consolam e tudo mais, prometem segredo, isso e aquilo, e a história seguiria. Só que eu quero dar um pontinho aqui. Cara, isso é tão, mas tão horrível e tão mal escrita que anula boa parte do peso que tem esse último conflito entre o Duende Verde e o Homem-Aranha. Porque o Norman pega a Gwen pra atacar completamente o psicológico do Peter, porque ele sabe que é a namorada do Peter, ele sabe a identidade do Homem-Aranha, ele odeia o Homem-Aranha e ele tem um ódio que ele acabou criando ali dos amigos do Harry, porque ele acredita que eles também são más influências e tudo mais. Mas agora, o peso disso tudo acaba de ser diluído pro Norman, na verdade, ter escolhido atacar a Gwen simplesmente porque ela tá grávida dos molequinhos dele. O Norman não tá mais atacando a Gwen pensando especificamente no Peter, é porque ele tem um problema com a Gwen, porque a Gwen não quer deixar ele criar os molequinhos dele, não quer deixar ele criar os bonecos. Cara, isso tira muito peso. Eu fico com a mesma reação do Peter gritando a porra do nome do Osborn. E tem todo um papo de que o Norman desenvolveu o interesse pela Gwen e a Gwen interessou de volta. Não foi nenhuma situação de ele seduziu a Gwen, ou a Gwen tava meio drogada, meio chapada, momento de fragilidade. Não, a Gwen se interessou pelo poder e pela grandeza do Norman. A Gwen se interessou pelo poder e pela grandeza do maior vilão do Homem-Aranha e um cara que é extremamente babaca e escroto com todo ser humano que existe. Isso me faz pensar o que ela viu no Peter, né? Que tipo de gosto que essa menina tem. E outro ponto aqui, eu sei que a Gwen nos quadrinhos não é muito flor que se cheira, ela é uma pessoa meio chatinha, meio insuportável aqui e ali, não tem nada a ver com o filme do Andrew, mas cara, se interessar por esse tipo de coisa, e o quadrinho ainda desenha isso como se fosse algo super sensual, tem a cara do Norman olhando
pra ela, a cara dela de prazer, a cara do Duende Verde. Meu Deus! Cara, isso é muito feio, muito nojento e muito cruel com a gente. No fim, a Gwen foi reduzida A mulher de bandido que fica careca no final. e é isso, né, cara? Não sobra nada pro nosso Betinho Aranha. Não basta o Norman ter uma redenção e se tornar o Homem-Aranha, ele também quer pegar a mulher do Peter. Ai, que legal. Mas a gente tem um retcon do bem. Super confuso e esquisito, mas a gente tem. Mais à frente, com certeza, pelo desgosto e desaprovação do público, eles fizeram um retconzinho, aonde o Harry, no seu momento mais vilanesco ali, meio chapadão e tudo mais, ele acaba contratando o Mistério pra fazer todo um plano muito louco pra tanto zoar com o pai dele quanto zoar com o Peter. Então, basicamente, os filhos, né, do Norman com a Gwen nunca foram filhos de verdade, são só clones, meio ilusões ali, nenhum deles é realmente de verdade. E o Norman, na verdade, não deitou com a Gwen. Ele, na cabeça dele, ele deitou com a Gwen. Só que, na verdade, não foi esse o caso. Ele provavelmente fez um tchuca-tchuca na buchaca com o Mistério. Mistério, eu tenho certeza que foi traumático pra você, mas o seu cozinho é o nosso herói, Mistério. O seu cozinho salvou a gente. Não que esse retcon apague da nossa mente essa imagem nojenta e horrorosa, mas a gente consegue seguir em frente por acreditar fielmente que isso nunca aconteceu. Opa, você ficou até o final. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo e por ter me acompanhado nessa história completamente traumática e nojenta. Eu te espero amanhã no nosso último episódio da nossa série de horror, onde nós vamos falar da história que regrediu o Homem-Aranha basicamente o nível 0. Mas até lá, fiquem com Deus e até a próxima.